E você? Tem medo de quê? Gente, hoje eu preciso compartilhar com vocês uma leitura de um livro maravilhoso que eu li, que eu terminei essa semana. E se você acha que não tem medo de nada, espera só para ver. Depois da vinheta a gente conversa. Oi gente, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Cantando Adri, com seu cantinho no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos assim que eles forem publicados, para você não perder nada. Gente, olha só, eu quero compartilhar com vocês hoje uma leitura que eu fiz desse livro maravilhoso. Quem pensa enriquece, do Napoleão Hill. As pessoas podem falar, ai, ela está lendo esse livro, quem pensa enriquece. Não, esse livro não ensina a só enriquecer, gente. Ele dá lições de vida incríveis. E um dos capítulos que mais me impactou é o que eu quero compartilhar com vocês, que fala sobre 6 medos básicos que todos nós já em algum tempo da vida já passou. Então eu vou compartilhar com vocês essa leitura que foi assim para mim um dos capítulos que mais me deixou, putz, isso é para mim. Putz, isso é para mim. Então eu quero que vocês possam refletir sobre essas coisas que eu vou compartilhar com vocês hoje. E eu quero depois que você deixe seu comentário aqui embaixo sobre o que você sente sobre essas coisas que eu vou compartilhar com vocês hoje. Então, Napoleão Hill, ele descreve que existem 3 inimigos que nos atrapalham em nosso desenvolvimento. São indecisão, dúvida e medo. E especificamente sobre medo eu vou falar com vocês hoje. Olha que frase legal que ele falou. A indecisão é o projeto do medo. Gente, quando eu li essa frase eu falei, putz, é pra mim. Gente, às vezes a gente se deixa envolver pelo nosso medo e fica estagnado na vida. E eu tô dizendo isso para você porque eu já fiz isso várias vezes. E eu quero ajudar você a reconhecer os seus medos, como eu me identifiquei com os medos que estão aqui. E se você tem algum deles, às vezes o medo já está tão entranhado na gente que a gente nem reconhece que a gente tem. Será que você tem um desses 6 medos básicos? Eu vou falar para vocês quais são. E os outros medos que eu não falar aqui, que também não estão escritos no livro, ele diz que se encaixam em algum desses 6 medos básicos, tá? São eles: medo da pobreza, medo de críticas, medo de doença, medo de perder o amor de alguém, medo da velhice e medo da morte. Já se identificou com algum desses? Eu vou fazer outros vídeos esmiuçando cada um desses medos para você poder se identificar, porque ele coloca aqui os sintomas desses medos e é impressionante. A descrição, nossa, é fantástica. Eu amei esse capítulo. Então, por isso que eu quis compartilhar com você, porque é para a gente se reconhecer nesses fatos que estão descritos nesse livro. E assim a gente poder, reconhecendo, tomando consciência disso, a gente se cura desse medo. O medo, gente, faz parte da vida, até porque o medo ajuda a gente a sobreviver. Mas alguns medos são paralisantes e fazem com que a gente fique estagnado na vida. E não é isso que você quer para você. A gente passa a vida toda acreditando em crenças limitantes que deixam a gente onde a gente está, acomodado, ou então achando que a gente não merece prosperar na nossa vida, que o que a gente tem já está bom. E a gente pode realizar muitas outras coisas, reconhecendo e descobrindo o nosso propósito de vida. Estudar, conhecer, se desenvolver. Nossa, você cria um outro horizonte para a sua vida. E às vezes o medo faz a gente ficar assim, ó, bitolado. A gente esquece o potencial divino que a gente tem dentro da gente, de poder realizar e realizar muito bem. Então, gente, quando ele diz assim, a indecisão é o projeto do medo. Lembre-se disso quando ler.
A indecisão se materializa em dúvida. As duas se combinam e formam o medo. O processo de combinação é lento, geralmente. Por isso, esses inimigos são tão perigosos, germinam e crescem sem serem notados. Então, quando você vê, você já foi totalmente tomado pelo medo. Então, a gente tem que aprender a identificar esses medos em nós. Então, hoje, nesse capítulo de hoje, nesse vídeo de hoje, eu vou falar para você sobre o medo da pobreza. Gente, vê bem o que ele fala sobre o medo da pobreza. Ele fala assim: o medo da pobreza não passa de um estado de espírito, mas é suficiente para anular qualquer chance de realização de um empreendimento. Então você vê, o medo da pobreza, ele anula as nossas chances da gente ir para a vida. Da gente falar assim, não, eu vou pegar isso aqui e vou empreender. Eu vou montar o meu negócio, eu vou construir prosperidade para a minha vida. Mas o medo faz assim, não vai dar certo. Aquele pensamento que tem lá dentro de você, fala para você, você acha que você vai conseguir? Você vai gastar dinheiro à toa. Fica quieto em casa, quietinho, fica lá. Não precisa se esforçar, não. Para quê? Vai acabar você ficando com mais dívida. Vai ficar pobre. Gente, então esse medo faz você ficar paralisado. Você até tem o desejo de fazer alguma coisa, mas o medo te impede. Olha o que ele continua dizendo. Esse medo impede o raciocínio, destrói a imaginação, acaba com a autoconfiança, extingue o entusiasmo, prejudica a iniciativa, leva à indecisão, estimula os adiamentos e impossibilita o autocontrole, tira o encanto da personalidade, atrapalha a clareza de raciocínio, dilui os esforços, aniquila a persistência, reduz a nada a força de vontade, arruína a ambição, anuvia a memória e atrai todas as formas de fracasso, mata o amor e as melhores emoções do coração, abala a amizade, acarreta desastres, causa insônia, miséria e infelicidade. Isso, apesar de inegável verdade de que vivemos em um mundo onde há abundância de tudo que o coração pode desejar e nada nos impede de consegui-lo, a não ser a falta de propósito. O medo da pobreza é, sem dúvida, o mais destrutivo dos 6 medos básicos. Olha quanta coisa o medo pode causar na gente. Você já sentiu alguma dessas coisas que eu li aqui para você? Já sentiu essa falta de ânimo, a falta de clareza do raciocínio, diluir os teus esforços, tirar as tuas forças, a tua força de vontade de viver? É o medo da pobreza que está fazendo isso com você. E ele fala sobre os sintomas da pobreza. Sintomas do medo da pobreza: indiferença, expressa comumente pela falta de ambição. Ambição, gente, não tem nada a ver com ganância, tá? Ambição é o desejo que você tem de melhorar a sua vida, de você fazer um esforço para ter ou um emprego melhor, passar num concurso público, ou buscar empreender. Não tem nada a ver com ganância, que é a pessoa passar por cima de todo mundo atrás de uma riqueza que às vezes nem seria dela. Ganância não tem nada a ver com ambição. Ambição é você ter o desejo de ter uma vida melhor. Não tem nada de errado nisso. Essa é uma das crenças limitantes que as pessoas têm. Ai, que ambiciosa! Confunde ambição com ganância, tá? Ele diz: a indiferença expressa-se comumente pela falta de ambição, pela tolerância com a pobreza. Você tolera. Pela aceitação passiva do que a vida oferece, pela preguiça física e mental,
pela falta de iniciativa, de imaginação, de entusiasmo, de autocontrole. Ou seja, se você está lá sentadinho na sua cadeira de conforto, você tá ruim lá? Tá ruim, mas tá bom. Eu tô na bosta, mas tá quentinho. Então isso você tá indiferente, você tolera a vida que você está vivendo. E você pode ter uma vida melhor, mas o teu medo da pobreza faz você se afundar mais ainda nela. E a gente não enxerga isso. Outro sintoma, indecisão. Hábito de deixar as decisões nas mãos dos outros, de ficar em cima do muro. A gente tem vários sis, mas se eu tivesse uma oportunidade eu conseguia. A gente inventa várias desculpas, ou então fala, poxa, eu falei com fulano, mas ele não decidiu nada. A sua vida é sua, a decisão tem que ser sua. Outro sintoma que ele fala, dúvida, expressa-se geralmente por desculpas e álibis destinado a disfarçar, explicar ou justificar as próprias falhas e por críticas ao sucesso alheio motivadas pela inveja. Então, o que significa isso? A gente arranja um monte de desculpa para não fazer o que tem que ser feito e ainda com inveja do sucesso das outras pessoas. Fala assim, ele conseguiu porque a vida dele é fácil. Ele conseguiu porque tem papai e mamãe que sustenta. Entendeu? Ainda fica criticando quem tem coragem de ir e fazer. Então, esse sintoma aqui da dúvida, nossa, a maior parte das vezes a gente faz isso, a gente fica lá, não faz o que tem que ser feito e ainda critica quem faz. Outro sintoma, ansiedade, escuta essa, gente. Expressa-se comumente pelo hábito da pessoa de encontrar defeito nos outros, pela tendência a gastar mais do que ganha, pelo desleixo com a própria aparência e pelo ar carrancudo, pelo abuso de álcool e drogas por nervosismo, desequilíbrio, insegurança e constrangimento. Não, escuta essa sobre o excesso de precaução. Esse é demais, esses sintomas. Escuta aí. Expressa-se pelo hábito de ver tudo pelo lado negativo. Conhece alguém assim? Qualquer pessoa lá ao seu redor, ou você mesmo, ou eu mesma, pensando e falando em possíveis falhas, em vez de concentrar-se nos meios de alcançar o sucesso. A pessoa conhece os motivos do fracasso, mas nada faz para superá-los. Espera pela hora certa de colocar os planos em ação. E a espera se torna um hábito. Só se lembra do que deu errado, esquecendo do que deu certo, sem perceber a situação como um todo. O pessimismo causa má digestão, prisão de ventre, intoxicação, dificuldade de respirar e mal-estar generalizado. Já identificou alguém aí? Ou já se identificou com alguma coisa dessa que eu compartilhei com você? Vê bem. E o último sintoma que ele fala. Esse é muito bom, gente. Vê bem. Hábito de deixar tudo para depois. Conhece alguém? Vê bem. Expressa-se pelo hábito de deixar para amanhã o que deveria ter sido feito no ano passado. Não é nem ontem, né, gente? É no ano passado. Pelo desperdício de tempo na criação de desculpas para o não cumprimento de tarefas e pela fuga às responsabilidades. Esse sintoma está intimamente ligado ao excesso de precaução, à ansiedade e à dúvida. Recusa em aceitar a responsabilidade quando isso pode ser evitado. Isso não é comigo. O indivíduo prefere desistir à luta pelo que deseja,
prefere ceder às dificuldades e utilizá-las como degraus para o sucesso. Prefere contentar-se com o pouco que a vida lhe oferece, a buscar prosperidade, prazer e felicidade. Ele planeja o que fazer se e quando for vencido. Ele planeja o que fazer se e quando for vencido pelo fracasso, em vez de afastar qualquer possibilidade de bater em retirada. Falta-lhe autoconfiança, firmeza de propósito, autocontrole, iniciativa, entusiasmo, ambição, bom senso e capacidade de raciocínio. Ele espera a pobreza. Olha essa frase. Ele espera a pobreza em vez de buscar a riqueza. Em geral, une-se a outros que têm atitudes semelhantes. Isso não é forte, gente? Fala para mim. Se identificou com alguma coisa? Conhece alguém com esses sintomas? Gente, é incrível como a gente pode estar mergulhado no medo e paralisado. A gente prefere arrumar desculpas para não viver o propósito da nossa vida. E a gente pode ter tanta abundância na vida, mas a gente, como ele falou, a gente se contenta com um pouco que a vida oferece. E a gente pode buscar uma infinidade de possibilidades, mas o medo da pobreza deixa a gente cada vez mais pobre. E aí a gente acaba arrumando desculpas ou culpados. Eu não consigo porque o governo não ajuda. Se você for esperar o governo te ajudar, você vai ficar o resto da vida assim. Mas o meu vizinho não colabora. Mas a minha família não me apoia. Como ele falou, foge à sua responsabilidade. O medo da pobreza faz isso com a gente fica chafurdando em desculpas. Eu me vi em muitas partes dessa leitura, gente. Esse livro me ajudou muito a reconhecer pontos que eu posso melhorar na minha vida. Então eu queria compartilhar isso com você hoje. Amanhã eu vou trazer para você o medo de críticas. A gente tem medo do que os outros pensam da gente. Esse é o nosso ego gritando. Que você fica preocupado com o que as outras pessoas vão pensar de você. Não. São medos que a gente tem, a gente carrega a vida inteira e a gente não precisa viver assim. Tá bom? E era isso que eu queria compartilhar com você hoje. Curte esse vídeo, compartilha com alguém que tem medo. E para ajudar essa pessoa também a reconhecer e para a gente tomar uma atitude para mudar a nossa vida. Um beijo para você e até o próximo vídeo. E você, tem medo de quê? Um beijo, tchau!